prato foi colocado sobre a mesa sem cuidado, com um som seco que ecoou pela cozinha ampla. Dona Maria do Carmo se encolheu no mesmo instante. Restos frios, misturados. Comida reaproveitada de dias diferentes, colada uma na outra, como se não merecesse mais separação. Arroz empapado, pedaços de carne endurecidos, um cheiro ácido que não combinava com aquele lugar. Aquilo estava ali, no centro de uma cobertura de luxo no Alto Leblon, em uma casa onde nunca faltou comida, nunca faltou dinheiro, nunca faltou escolha. A mão surgiu por trás de sua cabeça. Não foi um empurrão brusco, foi pior, foi firme, controlada. Os dedos pressionaram seu couro cabeludo, obrigando-a a olhar para o prato. Dona Maria do Carmo tentou virar o rosto, mas o corpo fraco não respondeu como antes. Estava magra demais, os braços finos, os ombros caídos. O corpo inteiro denunciava que algo não ia bem havia tempo demais. Ela engoliu em seco, não falou nada, não reclamou, não implorou. O silêncio era a única defesa que ainda lhe restava. Os olhos marejaram, mas nenhuma lágrima caiu. Chorava por dentro havia tanto tempo que o corpo já não desperdiçava água. O sol entrava pelas portas de vidro da cobertura, iluminando a cozinha clara, os eletrodomésticos modernos, a vista recortada do mar ao fundo. Tudo ali gritava conforto. Tudo ali dizia abundância. E ainda assim, aquela mulher estava sendo forçada a comer restos como se não fosse gente. A mão se afastou devagar. O prato continuou ali. Dona Maria do Carmo permaneceu imóvel, respirando com dificuldade. O garfo tremia levemente entre os dedos. Ela não levou a comida à boca, não porque estivesse fazendo cena, mas porque o estômago já não aceitava aquilo com facilidade. O corpo estava fraco. O gosto azedo subia antes mesmo da primeira garfada. Ela fechou os olhos por um segundo. Pensou em desistir. Pensou em engolir rápido e acabar logo com aquilo, como já fizera outras vezes. Como aprendera a fazer ao longo da vida inteira. Suportar calada. Sônia observava tudo da porta da cozinha. Trabalhava naquela casa havia anos. Conhecia cada canto, cada silêncio, cada mudança de clima. Já tinha visto patrões difíceis, já tinha engolido humilhações próprias para manter o emprego. Mas aquela cena fez algo diferente com ela. O estômago revirou. Não foi pena, foi um tipo de medo frio, urgente. Medo porque Sônia percebeu algo que não tinha mais como negar. Aquilo não era um episódio isolado, não era um exagero momentâneo, era um padrão. Dona Maria do Carmo vinha emagrecendo rápido demais. Os pratos voltavam quase cheios. A comida era empurrada de um lado para o outro, nunca terminada. As mãos tremiam com mais frequência. O corpo parecia menor a cada dia. Aquilo não era idade, não era tratamento, não era esquecimento. Aquilo tinha método. A idosa levou o garfo à boca, mas parou no meio do caminho. O braço falhou. A mão desceu devagar. Ela apoiou o cotovelo na mesa, tentando recuperar o fôlego. O prato continuava ali, esperando obediência. Sônia sentiu o peito apertar. Marcelo Batista não estava em casa naquela manhã. Empresário do setor financeiro, vivia mergulhado em reuniões, chamadas urgentes, decisões que movimentavam cifras altas. Saía cedo, voltava tarde, sempre ocupado demais para notar detalhes. Para ele, tudo funcionava. A casa estava em ordem, a esposa cuidava de tudo, a mãe estava ali, amparada. Luana Batista circulava pela cobertura com a tranquilidade de quem domina o próprio território. Para o mundo, era elegante, admirada, sempre impecável. Dentro de casa, o controle vinha em gestos pequenos, quase invisíveis. Um olhar, um silêncio imposto, uma ordem que não precisava ser dita em voz alta. Dona Maria do Carmo havia ido para aquela cobertura buscando tratamento, cuidado, descanso. O filho insistira, dissera que ali ela estaria segura. Ela resistira no começo, não queria incomodar, não queria ocupar espaço, mas cedeu. Acreditou que estaria melhor perto dele. Desde o primeiro dia, sentiu que não pertencia àquele lugar.
Pediu para ficar no quarto dos fundos, perto da área de serviço. Disse que estava acostumada. Luxo nunca fora prioridade. Passara a vida limpando casas alheias, passando roupa, cuidando de filhos dos outros. Tudo para dar ao próprio filho uma vida melhor. Agora, aquela vida melhor parecia não ter sido feita para ela. Sônia continuava parada, sem saber o que fazer. Tinha medo da patroa, medo de perder o emprego, medo de falar e ninguém acreditar. Mas, olhando para aquele prato, para aquele corpo frágil, para aquela cena que se repetia em silêncio, Sônia sentiu algo mudar dentro dela. Do lado de fora, o Leblon seguia perfeito. Pessoas caminhavam distraídas, carros passavam, a cidade brilhava sob o sol. Ninguém imaginava o que acontecia naquela cobertura. Ninguém suspeitava que, atrás de paredes caras e vista para o mar, alguém estava sendo empurrado lentamente para o limite. E aquele silêncio tão bem disfarçado de normalidade estava prestes a ser quebrado. Dona Maria do Carmo nunca gostou de incomodar ninguém. Aprendeu isso cedo demais, quando ainda era menina, e entendeu que para quem nasce pobre, reclamar costuma custar caro. Cresceu em uma casa simples no interior, onde comida não era garantida e carinho vinha misturado com cansaço. Desde pequena, aprendeu a aceitar o pouco, a agradecer o mínimo e a se calar quando algo doía. A vida inteira foi assim. Trabalhou em casas de família desde a adolescência. Limpava, passava, cozinhava, cuidava dos filhos dos outros como se fossem seus. Não porque fosse fácil, mas porque era o que havia. Casou jovem, teve apenas um filho, Marcelo, e fez dele o centro de tudo. Cada prato que deixava de comer, cada roupa remendada, cada dor ignorada tinha um motivo: garantir que o filho não passasse pelo que ela passou. O marido morreu cedo, um homem simples, trabalhador, que partiu deixando saudade e contas. Maria não teve tempo para luto. No dia seguinte ao enterro, já estava trabalhando de novo. O mundo não esperava, nunca esperou. Criou Marcelo sozinha, com dignidade e sacrifício. Sempre repetia que estudo era coisa séria, que caráter valia mais que dinheiro, que ninguém era melhor que ninguém. Marcelo cresceu, estudou, venceu. Tornou-se empresário do setor financeiro, um homem respeitado, admirado, acostumado a salas elegantes, cifras altas e decisões rápidas. Para Maria, o filho era um milagre, o orgulho da sua vida, o sentido de tudo. Ela nunca se sentiu à altura do mundo que ele passou a frequentar, mas nunca deixou de amá-lo em silêncio. Com o passar dos anos, a saúde começou a falhar. Dores constantes, cansaço excessivo, exames preocupantes. O médico recomendou tratamento contínuo no Rio de Janeiro. Marcelo insistiu para que a mãe fosse morar com ele e a esposa, Luana, na cobertura no Alto Leblon. Disse que ali ela estaria segura, bem cuidada, perto de tudo que precisava. Maria relutou. Sabia que não era bem-vinda. Sentia no olhar da nora, nas respostas curtas, na frieza educada. Mas cedeu. Não queria contrariar o filho. Desde o primeiro dia, Maria tentou se fazer pequena. Pediu para ficar no quarto dos fundos, perto da área de serviço. Disse que não precisava de nada, que estava acostumada. Não queria atrapalhar, não queria ser um peso. Luana aceitou rápido demais. Marcelo nem percebeu o detalhe. Aos poucos, Maria foi entendendo que ali não havia espaço para ela. As refeições mudaram. Primeiro vinham menores, depois frias, depois viraram sobras. Luana dizia que era desperdício jogar comida fora, que Maria, sendo uma mulher consciente, deveria entender. Dizia isso com um sorriso fino, como se fosse um favor. Maria aceitava, sempre aceitou. Afinal, já tinha passado fome antes, sabia o que era comer o que sobrava. Mas agora era diferente. O corpo não respondia mais como antes. A fraqueza aumentava, o estômago embrulhava, as pernas falhavam. Ainda assim, Maria não dizia nada. Cada vez que pensava em falar com o filho, desistia. Marcelo estava sempre ocupado,
sempre cansado, sempre prometendo conversar depois. Luana sabia disso, sabia do passado da sogra, da fome, da humilhação, do medo de incomodar. Sabia que Maria carregava culpa por existir naquele espaço e usava isso com precisão. Pequenas frases jogadas no ar, olhares que diminuíam, empurrões disfarçados de esbarrões, sustos propositais, lembranças diárias de que aquele lugar não era dela. Os empregados percebiam, mas tinham medo. Luana mandava na casa, Marcelo a idolatrava, defendia cada atitude como jeito dela. Aos poucos, o patrão que antes cumprimentava todos foi se transformando em alguém distante, frio, absorvido pelo universo da esposa. Os pobres deixaram de existir para ele. Maria emagreceu rápido, não era idade, era falta. Falta de comida, de cuidado, de dignidade. Sônia via tudo. Via a idosa se encolher, via os pratos quase intocados, via o medo nos olhos. Via a saúde piorar dentro do lugar que deveria curá-la. Maria havia ido para aquela casa em busca de tratamento. Encontrou controle, encontrou humilhação, encontrou silêncio. E o silêncio para alguém como ela sempre foi mais fácil do que reclamar. Até o dia em que o corpo começou a não aguentar mais. A rotina naquela cobertura seguia um ritmo previsível, quase automático. Marcelo Batista saía antes do sol nascer e muitas vezes só voltava quando a cidade já dormia. O celular nunca parava. Reuniões, viagens, chamadas internacionais, decisões urgentes que não podiam esperar. O setor financeiro não perdoava distrações. E Marcelo acreditava que estava fazendo exatamente o que precisava ser feito: trabalhar, prover, garantir conforto. Para ele, aquela era a prova do amor: dar o melhor, sustentar tudo. Quando passava pela cozinha de manhã, pegava um café rápido, beijava Luana no rosto e seguia apressado. Dona Maria do Carmo, quase sempre sentada em silêncio, recebia um sorriso rápido, um "bom dia, mãe", dito mais por hábito do que por presença real. Marcelo não percebia os olhos fundos, a postura curvada, o corpo cada vez mais frágil, não por maldade, mas porque aprendera a não olhar para o que atrasava. Luana aproveitava essa ausência com inteligência fria. Nunca fazia nada quando Marcelo estava por perto. As palavras mais duras vinham depois que a porta se fechava. Os empurrões eram disfarçados, as humilhações vinham em forma de piada. Sempre havia uma explicação pronta caso alguém questionasse. Ela é sensível demais, está exagerando, é coisa da idade. Dona Maria do Carmo escutava tudo calada. Sabia que qualquer reação seria usada contra ela. Sabia que se falasse algo fora do lugar, Luana faria parecer ingratidão. E Maria não queria ser ingrata. Nunca quis. Ela tinha medo de decepcionar o filho, medo de ser vista como um problema, medo de confirmar aquilo que Luana repetia todos os dias, mesmo sem dizer em voz alta que ela era um peso. Os empregados percebiam a mudança de Marcelo. Antes, ele perguntava nomes, agradecia, perguntava como estavam, agora passava direto. O universo dele tinha mudado. Estava completamente imerso no mundo da esposa. Repetia as falas dela, defendia os gestos dela, chamava tudo de exagero. Sônia sentia isso na pele. Já tinha tentado, de forma sutil, comentar algo. Dizer que Dona Maria estava fraca demais, que quase não comia. Marcelo respondia sem parar de mexer no celular. É o tratamento. O médico sabe. Luana cuida disso. Sempre Luana. E Luana cuidava. Do jeito dela. Ela fazia questão de lembrar Maria de onde vinha. Comentava sobre roupas simples, sobre o jeito de falar, sobre como Marcelo tinha subido na vida. Usava palavras como brincadeira, mas o tom sempre cortava. Maria sorria sem graça. Pedia desculpas por coisas que não tinha feito. Aprendera a pedir desculpa por existir. O corpo começou a falhar com mais frequência. Tonturas, falta de ar, as pernas cediam.
Maria escondia, sentava rápido, se apoiava nos móveis, não queria preocupar ninguém, não queria dar trabalho, não queria ser o motivo de discussão entre o filho e a nora. Luana sabia disso e empurrava mais um pouco. Quando Maria dizia que estava fraca, Luana respondia que era falta de vontade. Quando dizia que estava com fome, vinha o discurso sobre desperdício, sobre consciência, sobre como ela, que já tinha passado fome, deveria ser grata. Era um jogo psicológico cruel, mas eficiente. Marcelo não via, ou não queria ver. Quando estava em casa, tudo parecia normal. Luana era atenciosa, carinhosa, até divertida. Maria ficava quieta. Sônia evitava cruzar olhares. A casa parecia funcionar. E Marcelo acreditava nisso. Preferia acreditar. À noite, Maria ficava acordada, olhando o teto do quarto dos fundos. Pensava no marido. Pensava na vida inteira de trabalho. Pensava se tinha errado em algo. Pensava se merecia aquilo. A culpa a acompanhava até no sofrimento. Sônia, do outro lado da casa, também não dormia bem. O peso daquilo tudo começava a ficar grande demais. Ela via a idosa definhar dentro de uma cobertura de luxo. Via a negligência ser confundida com sucesso. Via o silêncio ser comprado com dinheiro. E aos poucos, uma certeza foi se formando dentro dela. Se continuasse daquele jeito, Dona Maria do Carmo não sairia daquela casa andando. Talvez nem saísse viva. O problema era o medo. Medo de falar. Medo de perder tudo. Medo de não ser ouvida. Mas também havia algo novo surgindo. Uma inquietação que não deixava Sônia em paz. Um limite que estava se aproximando. Porque a ausência de Marcelo não era apenas física, era emocional. E essa ausência estava custando caro demais. Com o passar das semanas, o que antes parecia pontual começou a se repetir com uma frequência desconfortável. As pequenas agressões deixaram de ser exceção e passaram a fazer parte da rotina da casa. Nada era escancarado, nada era gritante. Era tudo calculado para parecer normal demais aos olhos de quem não queria enxergar. Luana não precisava levantar a voz para impor controle. Bastava um comentário atravessado, um olhar prolongado, uma frase dita no momento certo. Dona Maria do Carmo aprendia rápido quando devia se calar. Cada gesto vinha acompanhado de um aviso invisível. Qualquer reação seria usada contra ela. Os empurrões começaram assim, disfarçados. Um esbarrão no corredor, um toque mais forte ao passar. Um susto repentino quando Maria estava distraída. "Cuidado, Dona Maria, quase cai", dizia Luana, com um sorriso que não chegava aos olhos. A idosa pedia desculpa mesmo sem saber pelo quê. Luana gostava de lembrar, sempre que podia, que aquela casa não era de Maria. Comentava sobre visitas, eventos, jantares importantes. Dizia que a presença da sogra deixava o ambiente pesado, que Marcelo precisava de leveza, que ela atrapalhava mais do que ajudava. Maria ouvia e concordava com a cabeça baixa. Quando Marcelo estava fora, a crueldade ganhava espaço. Luana controlava horários, refeições, até os lugares onde Maria podia ficar. Se a idosa se sentava na sala, vinha uma observação. Se tentava descansar, vinha uma cobrança. Se dizia que estava cansada, vinha uma ironia. Cansada de quê? Ficar sentada não cansa. A alimentação piorou. Os restos passaram a ser regra. Luana fazia questão de dizer que não jogava comida fora, que era uma mulher consciente, que Maria, com seu passado humilde, deveria entender melhor do que ninguém. E Maria entendia. Engolia junto com a comida o constrangimento de ser tratada como alguém sem valor. O corpo reagia. A fraqueza era visível. A respiração curta. As mãos trêmulas. Maria tropeçava com frequência. Batia nos móveis, sentia tonturas. Luana dizia que era drama, que aquilo era coisa de quem queria chamar atenção. Maria passou a se esconder ainda mais.
Sônia observava tudo com o coração apertado. Já não era apenas desconforto, era indignação. Via a idosa definhar dia após dia. Via a saúde piorar dentro de um lugar que deveria protegê-la. Tentava ajudar como podia. Colocava um pouco mais de comida. Dava um copo de água. Mas Luana percebia tudo. "Não se meta", dizia sem levantar a voz. "Aqui quem manda sou eu." O olhar bastava para calar qualquer tentativa. Os outros empregados também viam, mas se mantinham afastados. O medo era coletivo. Sabiam que Marcelo confiava cegamente na esposa. Sabiam que qualquer palavra poderia custar o emprego. E naquele ambiente, o silêncio era a moeda mais segura. Maria começou a evitar sair do quarto. Passava longos períodos sentada na cama, olhando para o nada. Pensava no filho, pensava se ele realmente sabia quem estava ao lado dele, pensava se algum dia teria coragem de falar, mas sempre desistia. Não queria causar conflito, não queria perder o pouco afeto que ainda sentia receber. Luana, percebendo o isolamento da sogra, intensificou as provocações. Fazia questão de lembrar que Marcelo tinha vergonha da mãe. Dizia que ele evitava sair com ela por causa da aparência simples. Maria acreditava. Passara a recusar convites. Preferia se esconder a causar constrangimento. Marcelo, por sua vez, seguia ausente. Quando estava em casa, tudo parecia normal. A mãe quieta, a esposa impecável, a casa funcionando. Ele não fazia perguntas, não queria problemas. O sucesso cobrava foco, dizia a si mesmo, mas Sônia já não conseguia fingir normalidade. Algo estava errado demais. A idosa estava mais magra, mais fraca, mais silenciosa. Havia dias em que mal conseguia se levantar. Sônia começou a temer pelo pior. Aquela casa, que deveria representar segurança, estava se tornando um lugar de risco. E a crueldade, disfarçada de cuidado, começava a ultrapassar um limite que não poderia mais ser ignorado. Sônia sentia isso no corpo, no aperto no peito, na dificuldade de dormir, no medo constante de encontrar Maria caída em algum canto. O silêncio estava pesado demais, e em algum momento alguém teria que quebrá-lo. Naquela manhã, Dona Maria do Carmo demorou mais do que o normal para sair do quarto. Quando finalmente apareceu na cozinha, apoiava-se na parede, respirando curto, como se cada passo exigisse um esforço que o corpo já não tinha. Os olhos estavam fundos, a pele pálida demais. Sônia percebeu no mesmo instante que algo estava errado. Luana estava de costas, organizando a bancada com movimentos precisos. O cheiro denunciava antes mesmo de virar. Restos. Mais uma vez. Um prato fundo, cheio demais, misturado demais. Arroz empapado, carne endurecida, pedaços reaproveitados sem cuidado. Aquilo não era comida, era aviso. Dona Maria se aproximou devagar e sentou-se. As mãos tremiam. Ela olhou para o prato e depois para Luana, como quem pede permissão para existir. Não disse nada, nunca dizia. "Come", disse Luana sem olhar. Maria pegou o garfo, tentou, a mão falhou. O metal bateu no prato com um som seco, alto demais naquele silêncio. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e tentou de novo. Levou um pouco à boca, mastigou devagar, parou. A mão subiu até o estômago. Eu não tô conseguindo", murmurou, quase sem voz. Luana virou-se lentamente. O olhar era frio, calculado. Sempre essa história. Fraqueza, fome, drama. Come logo e para de inventar. Dona Maria tentou outra vez, mas o corpo não respondeu. Ela apoiou o cotovelo na mesa, a cabeça baixa. A respiração ficou irregular. O rosto começou a suar. Sônia deu um passo à frente sem pensar. "Dona Maria..." Luana avançou um pouco alarmada e empurrou o prato mais para perto da idosa. "Ela vive reclamando que está com fome. Agora tá aí. Come." Foi então que o corpo de Dona Maria cedeu. Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Se não fosse Sônia, teria caído no chão. Sônia a segurou pelos ombros e sentiu o peso leve demais daquele corpo frágil. "Para de cena", disse Luana impaciente.
Marcelo não tá aqui para ver isso. Foi nesse instante que a porta da cobertura se abriu. Marcelo Batista entrou falando ao celular e parou no meio da frase. Viu a mãe amparada, o prato quase caindo da mesa, o rosto abatido. O silêncio era pesado. O que está acontecendo aqui? Perguntou, confuso. Luana se adiantou imediatamente. Nada demais. Sua mãe insiste em dizer que está fraca, que não consegue comer. Você sabe como ela é sensível. Marcelo olhou para a mãe. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Apenas balançou a cabeça, exausta. Antes que qualquer outra coisa acontecesse, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você estivesse no lugar dessa mãe, passando por tudo isso dentro da própria casa do filho, até onde você acha que aguentaria em silêncio? Você falaria? Ou também tentaria proteger o filho, mesmo se machucando por dentro? Escreve aqui nos comentários. Eu leio todos. E me conta de onde você está me ouvindo agora. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Se essa história te tocou, se inscreve no canal, curte e compartilha. Isso ajuda muito para que mais pessoas sejam vistas e não passem por isso sozinhas. Marcelo respirou fundo e voltou a olhar para a cena. Sônia sentiu algo romper por dentro. Não foi raiva, foi urgência, um limite ultrapassado. As mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Ela não aguenta mais. O silêncio foi absoluto. Marcelo virou o rosto lentamente para Sônia. Nunca a tinha ouvido falar daquele jeito. Como é? Perguntou. Ela não aguenta mais, doutor Marcelo, repetiu Sônia. Não é só hoje, não é só comida, ela tá fraca, emagrecendo, passando mal. Isso não é cuidado. Luana riu, nervosa. Você está se metendo no que não é da sua conta. É da minha conta sim, respondeu Sônia. Porque eu vejo todo dia. Marcelo olhou de novo para a mãe. Pela primeira vez enxergou. O corpo curvado, as mãos frias, o medo. Mãe, chamou. Dona Maria levantou os olhos devagar. Tentou sorrir, mas não conseguiu. As lágrimas escorreram silenciosas. Eu tentei aguentar, disse num fio de voz. Algo se quebrou dentro de Marcelo. Ele olhou para o prato, depois para Luana. Cala a boca, disse, firme. Luana congelou. Marcelo segurou as mãos da mãe. Você não vai comer isso, nunca mais. E naquele instante tudo mudou. O silêncio que se seguiu às palavras de Marcelo não foi comum. Não foi apenas a ausência de som. Foi um silêncio pesado, constrangedor, daqueles que obrigam todos os envolvidos a encarar o que estava sendo evitado havia tempo demais. Luana permaneceu imóvel por alguns segundos, como se o cérebro estivesse tentando recalcular a situação. Você enlouqueceu, foi o que ela conseguiu dizer, rindo de forma nervosa. Vai gritar comigo na frente da empregada? Marcelo não respondeu de imediato. Continuava segurando as mãos da mãe, sentindo o frio da pele, a fragilidade dos dedos. Aquilo não combinava com a imagem de exagero que sempre lhe venderam. Aquilo era real demais para ser ignorado. Mãe, você está comendo isso há quanto tempo? Perguntou, tentando manter a voz firme. Dona Maria hesitou. O velho hábito de proteger falou mais alto. Ela abriu a boca para minimizar, para dizer que estava tudo bem, mas o corpo traiu a intenção. A tontura voltou, a respiração falhou. Sônia se aproximou mais uma vez. Há semanas, respondeu Sônia antes que a idosa se machucasse tentando mentir. Só sobra, doutor Marcelo, todo dia. Luana se virou para ela com o rosto fechado. Eu não te dei autorização para falar. Não preciso, respondeu Sônia, surpresa com a própria coragem. Não mais. Marcelo se levantou devagar. O tom dele mudou. Não era mais o homem apressado, nem o marido encantado. Era alguém tentando entender a extensão do erro que cometera. Luana, por que minha mãe está emagrecendo assim? Perguntou. Porque ela não se cuida, rebateu a esposa. Porque é teimosa, porque faz drama. Sempre foi assim. Marcelo respirou fundo. Pela primeira vez, ouviu aquelas palavras sem o filtro da admiração. Soavam cruéis, soavam erradas. Você disse que ela estava sendo bem cuidada. E está, insistiu Luana.
Tem teto, tem comida. Você acha que todo mundo tem isso? Marcelo olhou ao redor. A cozinha impecável, a vista privilegiada. E no centro de tudo, aquela mulher fraca demais para se defender. Isso não é cuidado, respondeu. Isso é humilhação. Luana deu um passo para trás, como se tivesse sido atingida. Você está me acusando agora? Estou vendo, corrigiu ele. Luana tentou recuperar o controle. Mudou o tom. Aproximou-se. Marcelo, você sabe como eu sou. Eu só estava tentando ensinar limites. Sua mãe não entende o nosso mundo. A frase caiu como um peso. O nosso mundo? Repetiu ele. Ela é minha mãe. Dona Maria fechou os olhos. Aquela discussão parecia grande demais. Não queria ser o motivo. Nunca quis. Tentou se levantar sozinha, mas não conseguiu. Marcelo percebeu e a amparou. Chega, disse ele decidido. Isso acabou. Acabou o quê? Luana perguntou, a voz subindo. Acabou esse tratamento, acabou esse controle, acabou essa crueldade disfarçada de cuidado. Luana riu, incrédula. Você vai ficar do lado dela? Vai destruir nosso casamento por causa disso? Marcelo sentiu o golpe, mas não desviou. Se ficar do lado da minha mãe é destruir alguma coisa, então essa coisa já estava errada. Luana ficou em silêncio. Pela primeira vez, não tinha resposta pronta. Marcelo virou-se para Sônia. Obrigado, disse sincero, por não se calar. Sônia apenas assentiu com os olhos marejados. Sabia que aquele momento não apagava o que já tinha acontecido, mas era um começo. Marcelo ajudou a mãe a se sentar em uma cadeira mais confortável. Pegou um copo de água limpa. Chamou um médico. Pela primeira vez, estava presente de verdade. Luana observava tudo de longe. O controle escapava. O pedestal ruía. Ela percebeu que algo havia mudado irreversivelmente. Naquela manhã, Dona Maria do Carmo não voltou para o quarto dos fundos. Ficou ali, na sala, amparada. Pela primeira vez em muito tempo não estava sozinha. E Marcelo finalmente começava a entender que o sucesso que tanto perseguira quase lhe custara o que tinha de mais precioso. Luana passou o resto do dia andando pela cobertura como um animal acuado. Não gritava, não discutia, mas o olhar estava diferente. Não era mais o olhar de quem controlava tudo. Era o olhar de quem havia sido exposta. Marcelo percebeu e, pela primeira vez, não desviou. Dona Maria do Carmo permaneceu na sala, deitada no sofá, coberta com uma manta leve. Sônia não saiu de perto. Preparou uma sopa simples, fresca, algo que o estômago da idosa pudesse aceitar. Quando levou a colher à boca, Maria chorou baixinho, não de dor, de alívio. Marcelo observava tudo em silêncio. Cada gesto pequeno parecia um choque. A forma como a mãe segurava a colher com dificuldade, a maneira como comia devagar, como se tivesse medo de que aquilo fosse tirado dela. Aquilo doía mais do que qualquer acusação. Por que você não me contou? Perguntou quando ficaram a sós por um instante. Dona Maria desviou o olhar. Eu não queria te atrapalhar, meu filho. Você trabalha tanto. A frase caiu pesada demais. Marcelo sentiu o peso da própria ausência. Quantas vezes tinha usado o trabalho como desculpa? Quantas vezes tinha confundido sucesso com presença? Luana apareceu na porta da sala. Cruzou os braços. Você vai mesmo transformar isso num drama? Disse, tentando recuperar o tom habitual. Sua mãe sempre foi exagerada. Marcelo se levantou devagar. Para, disse, sem elevar a voz. Luana riu, nervosa. Você está me tratando como uma vilã agora? Eu estou te ouvindo, respondeu ele. E não estou gostando do que escuto. Ela se aproximou. Marcelo, pensa bem. Olha o que construímos. Você vai jogar tudo fora por causa disso? Por causa disso? Repetiu ele, apontando para a mãe no sofá. Isso aqui não é isso. É gente. Luana perdeu o sorriso. Você está escolhendo. Estou, disse ele firme. Estou escolhendo não ser cego. O silêncio se instalou novamente. Sônia observava da cozinha, o coração acelerado. Sabia que aquele confronto era inevitável. Luana respirou fundo. Mudou a estratégia. Você sabe que sua mãe não se encaixa nesse mundo.
disse num tom mais baixo. Ela mesma sabe disso. Sempre soube. Dona Maria fechou os olhos. Aquilo doía porque parecia verdade demais. Ela sempre se sentira deslocada. Quem não se encaixa é quem humilha, respondeu Marcelo. Luana deu um passo para trás. Então é isso? Vai me expor? Vai me humilhar agora? Ninguém te expôs, disse ele. Você fez isso sozinha. Marcelo virou-se para Sônia. Quero que você fique tranquila. Ninguém vai te prejudicar por dizer a verdade. Sônia assentiu emocionada. Pela primeira vez, sentia-se protegida. Marcelo voltou-se para a mãe. A senhora não vai mais dormir naquele quarto. E não vai mais passar por isso. Nunca mais. Dona Maria chorou. Chorou como não chorava havia anos. Um choro contido, cansado, mas libertador. Luana observava a cena como quem assiste algo sair do controle. O poder estava escapando. Você não sabe o que está fazendo, disse por fim. Sei sim, respondeu Marcelo. Estou tentando consertar. Luana pegou a bolsa. Eu vou sair, anunciou. Quando você esfriar a cabeça, conversamos. Não, disse Marcelo. Quando você estiver disposta a assumir o que fez, talvez conversemos. Luana parou na porta. Pela primeira vez, não tinha argumento. Quando a porta se fechou, Dona Maria respirou fundo. Desculpa, meu filho, disse com culpa antiga na voz. Marcelo se ajoelhou diante dela. Não pede desculpa. Quem errou fui eu. Ele segurou o rosto da mãe com cuidado. A senhora não é um peso. Nunca foi. Sônia desviou o olhar, enxugando as lágrimas. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, a casa ficou silenciosa de um jeito diferente. Um silêncio que não esmagava. Um silêncio que permitia respirar. E Marcelo entendeu, tarde, mas ainda há tempo, que algumas verdades só doem porque libertam. Nos dias que se seguiram, a cobertura no Alto Leblon parecia outro lugar. Não porque os móveis tivessem mudado ou porque a vista tivesse perdido o brilho, mas porque o clima já não era o mesmo. O ar estava mais leve, ainda que carregado de consequências. O silêncio agora era diferente. Não era mais imposto, era respeitoso. Dona Maria do Carmo passou a ocupar espaços que antes evitava. Sentava-se na sala durante o dia, deixava a porta do quarto aberta, caminhava devagar pela casa sem pedir licença. Ainda era frágil, ainda precisava de apoio, mas algo havia mudado dentro dela. A sensação constante de estar atrapalhando começava aos poucos a enfraquecer. Marcelo fez questão de acompanhar a mãe em todas as consultas médicas. O diagnóstico foi claro: desnutrição, agravamento do quadro por estresse prolongado e negligência alimentar. Nada irreversível, segundo os médicos, mas exigia cuidado imediato, atenção constante e principalmente um ambiente seguro. Cada palavra era um golpe silencioso em Marcelo. Ele passou a chegar mais cedo em casa, cancelou viagens, delegou decisões que antes centralizava. Pela primeira vez, percebeu que nenhuma reunião valia mais do que a presença. Sentava-se com a mãe durante as refeições, observava cada colher, cada respiração. O medo de perdê-la agora era real. Sônia continuava trabalhando na casa, mas algo havia mudado também para ela. Já não andava encolhida, já não evitava contato visual. Marcelo fez questão de agradecer novamente, de forma clara, diante de todos. Disse que sua atitude tinha salvado uma vida. Sônia chorou em silêncio. Nunca tinha ouvido algo assim de um patrão. Luana não voltou nos dias seguintes. Mandava mensagens curtas, frias. Falava em exagero, em mal-entendido, em crise momentânea. Marcelo respondia apenas o necessário. A distância era inevitável. A admiração cega havia se transformado em lucidez dolorosa. Dona Maria, mesmo mais protegida, ainda carregava marcas invisíveis. Acordava assustada à noite. Comia devagar demais, como se temesse que a comida acabasse. Pedia desculpas sem perceber. Marcelo corrigia com paciência. Repetia que ela não precisava pedir desculpa por existir. Às vezes Maria chorava sozinha. Não por Luana, mas pelo tempo perdido, pelos dias de silêncio, pela culpa de ter escondido tudo.
Marcelo sentava ao lado dela, segurava sua mão e ficava ali. Não dizia nada. Aprendera que presença também é silêncio. Os empregados comentavam baixinho entre si. A mudança era visível. A casa parecia mais humana, menos rígida. O medo coletivo começava a se dissolver. Sônia percebeu que, embora a dor não desaparecesse de imediato, algo essencial havia sido restaurado. O direito de Dona Maria ser vista. Marcelo procurou ajuda jurídica, não por vingança, mas por responsabilidade. Precisava entender até onde aquilo tinha ido. Precisava proteger a mãe. Precisava agir como deveria ter feito desde o início. Luana, pressionada, tentou inverter a narrativa. Falou em estresse, em excesso de trabalho, em sogra difícil. Mas as peças já não se encaixavam. Marcelo agora via com clareza o que antes ignorava. Dona Maria foi convidada a decidir o que queria: ficar ou sair. Pela primeira vez, a escolha era dela. Ela pensou por dias, conversou com o filho, chorou, refletiu. Eu quero ir para um lugar onde eu possa respirar, disse por fim. Marcelo entendeu. Começou a procurar um apartamento menor, perto do mar, simples, silencioso. Um lugar onde a mãe pudesse se sentir em casa, não como visita tolerada. Enquanto isso, a rotina de cuidados seguia. Alimentação adequada, remédios no horário, caminhadas curtas, pequenos progressos. Maria começou a ganhar peso, as mãos tremiam menos, o olhar estava mais presente. Mas havia algo que nem médicos nem comida resolviam rápido: o medo de voltar a ser silenciada. Marcelo sabia disso e sabia que o processo seria longo, mas também sabia que o mais difícil já tinha acontecido. A verdade tinha vindo à tona. A casa que antes adoecia, agora tentava curar. Não apagaria o passado, mas poderia ensinar algo novo. E para Dona Maria do Carmo, isso já era um começo. A mudança de casa aconteceu de forma discreta, sem anúncios, sem explicações longas. Marcelo fez questão de que fosse assim. Não queria que a mãe sentisse que estava sendo novamente deslocada, empurrada de um lugar para outro. Escolheu um apartamento menor, claro, silencioso, de frente para o mar. Um espaço simples, sem excessos, onde Dona Maria do Carmo pudesse andar sem medo, sentar-se onde quisesse e respirar sem pedir licença. No primeiro dia, ela entrou devagar. Observou tudo com atenção, como quem não confia totalmente que aquilo lhe pertence. Tocou o braço do sofá, abriu as janelas, deixou o vento entrar. Ficou alguns segundos parada, apenas olhando. Marcelo observava de longe, apreensivo, esperando algum sinal de culpa, de desconforto, de arrependimento. Mas o que viu foi diferente. Aqui é claro, disse ela baixinho. Dá para respirar. A frase atravessou Marcelo como um soco silencioso. Nunca tinha pensado que alguém pudesse não respirar dentro da própria casa. Os dias começaram a ganhar um ritmo novo. Dona Maria acordava cedo, sentava-se perto da janela, observava o movimento da rua, voltou a comer com calma, ainda desconfiada, ainda guardando um pedaço para depois, como quem teme que falte. Marcelo, com paciência, repetia que havia mais. O corpo respondeu lentamente. Não havia milagres, apenas cuidado contínuo. Sônia continuou presente, indo algumas vezes por semana. Não mais apenas como funcionária, mas como alguém que fazia parte daquela reconstrução silenciosa. Conversavam pouco. Às vezes, o silêncio bastava. Café passado na hora. O som do mar preenchendo a sala. O médico confirmou a melhora gradual. Desnutrição, estresse prolongado, desgaste emocional. Nada irreversível, desde que o ambiente permanecesse seguro. Cada palavra era um lembrete do que quase aconteceu. Luana não voltou a aparecer. O casamento se desfez do mesmo jeito que havia sido construído, sem diálogo real. Não houve pedidos de desculpa. Não houve reconhecimento. Marcelo entendeu, enfim, que nem todo mal se explica. Alguns apenas existem. E o que define alguém não é compreender o agressor, mas proteger quem foi ferido.
Dona Maria ainda carregava marcas invisíveis. Acordava assustada algumas noites. Andava com cuidado exagerado. Pedia desculpas sem perceber. Marcelo corrigia com delicadeza. Repetia que ela não precisava se desculpar por existir. Sabia que aquelas crenças não desapareceriam rápido. Algumas dores não somem. Aprendem-se a carregar. Certa tarde, sentaram-se juntos na varanda. O sol descia devagar no horizonte. Dona Maria ficou em silêncio por um tempo longo. Marcelo não interrompeu. Aprendera que presença também é saber esperar. Eu achei que merecia, disse ela por fim. Achei que aquilo era o preço de não te atrapalhar. Marcelo sentiu o peito apertar. A senhora nunca mereceu aquilo, respondeu firme. Nunca. Ela assentiu, mas o olhar denunciava que aquela verdade ainda precisava de tempo para se instalar. Eu só não queria te perder, completou ela. Por isso aguentei calada. Marcelo segurou a mão da mãe. Eu quase te perdi justamente porque não vi, disse. E isso é algo que vou carregar. Mas eu prometo uma coisa. Nunca mais vou fingir que não estou vendo. Dona Maria apertou a mão do filho. Não disse nada, mas aquele gesto dizia tudo. O tempo seguiu. Não apagou o passado, mas deu novos contornos a ele. Dona Maria passou a caminhar pela orla nas manhãs mais frescas. Sentava-se em um banco, observava as pessoas, às vezes sorria, às vezes chorava. E tudo bem. Marcelo também mudou. Não virou um homem perfeito. Ainda errava, ainda se ausentava às vezes, mas agora carregava algo novo. Atenção. Olhava mais, escutava mais. Desconfiava de silêncios longos demais. Sônia seguiu sua vida, mas nunca esqueceu aquele dia. Às vezes pensava no medo que sentiu antes de falar. Preferia lembrar que naquele momento escolheu não se calar. Dona Maria do Carmo nunca mais foi tratada como sobra. Nunca mais comeu restos. Nunca mais se sentou à mesa com medo. Ainda havia dias difíceis. Ainda havia lembranças dolorosas. Mas agora existia algo essencial, a certeza de que era vista. E talvez seja isso que realmente salva uma vida. Não é o dinheiro, não é o luxo, não é o endereço. É alguém que olha, alguém que acredita, alguém que age. Talvez essa história doa porque ela é real demais. Porque muita gente aprendeu a se calar para não incomodar, a aceitar menos do que merece, a confundir silêncio com amor. Mas o silêncio nunca foi cuidado, nunca foi proteção. Se você chegou até aqui, é porque ainda acredita que pessoas importam. E histórias como essa só continuam existindo quando não são ignoradas. Por isso, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo. Não por mim, mas por todas as pessoas que passaram a vida inteira achando que precisavam aguentar sozinhas. Às vezes, tudo o que alguém precisa para continuar vivendo é saber que alguém, em algum lugar, ainda presta atenção.